Salve, salve pessoal, a Klein aqui de novo, não tem jeito, o homem trabalha demais. E demorei um pouco aí pra trazer esse review, se eu não me engano, de número 3, porque eu tava esperando aí as cartas serem traduzidas, né, algumas cartas demoraram um pouco ali, mas enfim, não é o foco do vídeo aqui, vamos trazer as cartas aí que é o que interessa nesse vídeo. Então, vamos mudar de tela aqui e mostrar as cartas. Então, trazendo aqui de novo a carta que foi uma das cartas que foram reveladas de Druida, né? A história de Bernabus. Foi uma carta que foi revelada lá, só que eu mostrei ela no vídeo anterior em inglês, então vou trazer aqui ela traduzida, né? Compre um lacaio, se ele tiver 5 ou mais de ataque, conceda mais 5 de vida e receba 5 de armadura. E é uma magia de custo 2, né? Então, como eu falei lá no vídeo, parece que tá se desenhando aí um Big Druid novamente, né? Então, quem é mais antigo aí lembra dos Big Druid que já tivemos, né? Que eles chamavam de Ramp Druida, enfim. Druidas aí com os lacaios maiores, né? Aqui teve esse lacaio também que foi revelado lá no mesmo dia, né? Não tem texto nenhum, é só um lacaio bruto, custo 11, né? 14/28, bem um corpo bem forte aí de lacaio, provavelmente vai entrar junto com essa lendária aqui, né? A lendária aqui custo 7, 5/5 aí de druida que foi revelada, né? Acho que é o maior indício do que eles estão querendo fazer com druida. E o grid de guerra, né? Seus lacaios vão custar 5 nessa partida. E tem o Dungar também, né? Que pode puxar aí criaturas desse. Não sei se pode voltar a ter um Dungar aí, mas pode puxar uma de cada expansão, né? Sendo 3 lacaios ali. Mas não imagino isso rodar e o Dungar rodar junto, né? Porque. Ou talvez, né? Rode, mas. Eu não imagino porque se você jogar um Dungar e puxar ela vai ser muito ruim, né? Então não vejo muita possibilidade de dos dois trabalharem junto ali. Partindo aqui para a carta que a gente não tinha visto, né? Agora as cartas, vamos dizer assim, inéditas. Cultista disfarçado é um lacaio de custo 3, 2/3, tem provocar e renascer. E tem mais 3 de ataque enquanto estiver ferido, né? É uma carta aqui até interessante. É, pelo efeito que ela tem, né? Tem renascer, acho que é bem forte renascer. São cartas bem chatinhas de ficar tirando, né? Você tem que matar 2 vezes ali e enquanto ela estiver ferida vai ganhar mais 3 de ataque. Acho que vai ser acho que é um lacaio aí que pode ser aproveitado, pode ver jogo. Interessante a ideia aí do lacaio. Pode se tornar em um 5/2, né? 5/1 ali. Eu acho que dá pra tirar um bom proveito dele até em decks mais agressivos, né? Então, vamos ver aí um Warrior com aquela mecânica de ferir os próprios lacaios também. Então, acho que tem possibilidades aí pra essa carta aqui. Partindo aqui para a próxima que foi revelada, né? Minerador de relíquias. Lacaio de custo 3, 3/3. Comum também. Grito de guerra, destrua o card do topo do seu deck e descubra um card com a mesma raridade. Então, meio esquisito essa carta. Se fosse em tempos atrás aí que você tinha outros tipos de deck ali. Isso aí, né? Aparentemente assim, de olhando aqui pelo que a gente tem hoje no jogo, parece uma carta bem meme. Uma carta arena, né? Carta de arena ali. Consegui descobrir alguma coisa. Não sei. Vamos ver o. Não vejo. Não vejo isso aqui rodando no construído. Você geralmente, né, os decks que são os melhores decks ali do meta são decks que tem um RNG controlado. Então, você colocar uma carta que simplesmente você vai buscar coisas, não sei, não... e você pode destruir alguma coisa importante do seu deck também. Então,
Acho que é mais carta de arena ali pra você conseguir tirar extrair um valor, né? Conseguir extrair um valor maior. Vamos ver. Outro que foi lançado aqui, né? Outro lacaio de custo 3, 1/3, grid guerra. Escolha entre provocar, venenoso ou 1/1. Isso aqui é um lacaio. E aqui são os adapts, né? Os adapts antigos. Eles vão estar de novo no jogo. Então quem jogou no tempo de um Goro aí, eles estão fazendo um adapt aqui direcionado a três efeitos aqui. Foram as escolhas, né? Então, sei lá, Lacai de custo 3 pra ser 1/5 provocar, ou 1/5 venenoso, ou 2/7, bem, bem esquisitinho. No Hearthstone de hoje, bem esquisito. Outro que foi lançado aqui, né? O Explorador Curioso, Lacaio de custo 2, 3/5, Último Suspiro. Reduza o custo de um lacaio na mão do oponente em 2. Então, mais uma vez, aqueles lacaios que são muito fortes para curva, porém tem efeitos que são melhores ali para o adversário, né? A gente já teve lacaios aí de custo 1 que eram 2/3 e curava. Lacaio custo 1, 2, 2, curava os dois. Tem. Eles sempre fazem, né? Ali nas expansões, alguns lacaios assim. Inclusive hoje no padrão a gente tem aquele Draineizinho lá do sacerdote, né? Custo 1, 3, 3. E aí, se você não silenciar ele, né? Jogar uma magia pra silenciar ele, o adversário matar, ele cura 6 de vida, né? Então, eles gostam de fazer esse tipo de carta, né? Que tem ali um corpo impactante, porém dá um efeito bônus ali pro seu adversário. E eu acredito que essa carta aqui, pelo poder dela, rode nos decks ali controles, né? A gente sabe que deck controle pouco importa ali você reduzir o custo dos lacaios do adversário. Então, vai reduzir em 2 algum lacaio, você vai conseguir ali fazer pelo menos 2 trocas com esse lacaio aqui. Você consegue tirar esse valor dele, né? Consegue segurar ali o early game dos adversários e se mantém no jogo. Então, a gente sabe que esse tipo de carta sempre roda em deck controle, porque tem remoções ali, né, no mid e late game. E essas coisas, que essas cartas aqui fora da curva sempre são bons nesse sentido. E aqui eu também tô visualizando, né? Não sei se vai ter suporte nessa expansão. A gente vai ver mais uma das cartas aí que foram lançadas. Pode ser que a gente veja um Silence Priest aí novamente. Estou sonhando aqui, né? Mas quem sabe não apareça um Silence Priest. Aqui outra carta, o Cultivador de Cristais. Lacar de custo 2, 2/2 épico. Tem trocável, né? Vai ser tipo Tech Card. Aquele estilo Tech Card. Então, o Grito de Guerra receba cristais de mana vazios até que ambos os jogadores tenham a mesma quantidade de mana. Então, tendo esse tipo de carta aqui sendo lançada, eu imagino que o druida vai receber. Ele vai acabar recebendo mais ramp nessa expansão. Então, só pelas cartas que a gente está vendo aqui, eu imagino que druida vai receber ramp, né? Se não na expansão base, acredito que aí em mini set, enfim, vai ter suporte ali vai ter suporte ali pro Big Druid, né? Então, para lançar uma carta nesse nível aqui de igualar os cristais, ou quem sabe aí volte outros 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 ramps aí, né? Tenham outros outras classes que ganhem ramp. Hoje a gente tem o bruxo aí, né, que destrói um cristal de mana e depois ele recebe dois, né? Então, vamos ver aí o que eles vão lançar. Mas aqui
na minha visão, fica um indício de que vamos ter ramp aí. Aqui outro lacaio neutro, né? Custo 3/3. Depois que você lançar um feitiço, recebe escudo divino. Então, esse lacaio aqui eu já visualizo ele rodando em algum paladino ali mais agro. Paladino com Torete, né? Aquela lendária lá do escudo divino. Acho que pode ser interessante ter esse espaço ali. A gente não sabe ainda porque falta muitas cartas serem lançadas, mas eu acho interessante. Pelo que a gente tem hoje no jogo, você tem um lacaio que você não vai precisar nem gastar o. É só gastar a magia, já vai entregar esse escudo divino. Acho que pode ser bem forte, né? Ali adicionando a lendária também, que vai precisar bater 3 vezes para tirar o escudo divino. Acho que eu vejo, né? A carta tendo possibilidade de jogo. Não é uma carta, posso falar que é uma carta fantástica, mas eu vejo possibilidade de jogo para ela. Na arena, você pegar isso aqui vai ser incrível se você tiver magia no deck também. Vai conseguir fazer troca, pelo menos ali uma, duas trocas. Uma troca e forçando uma remoção ali do adversário. Eu acho interessante a carta. Outra carta foi lançada, né? O Cold Escama. Custo 6, 3/6, é uma fera comum também. Grito de guerra, destrua o lacaio inimigo de menor ataque e afinidade. Em vez disso, de maior ataque. Então pode ser uma carta aí bem versátil, né? Porém, a gente sabe que é fera. Geralmente quem usa fera é deck de Hunter, né? Não sei se Hunter vai querer custo 6, né? Isso é um pouco dolorido. Uma carta. O efeito é incrível, porém o custo eu acho que é bem caro você ter essa remoção. Só que quem lembra, né? Isso aqui acho que é um reprint aí do Kodo que tinha lá atrás também. Então eles estão fazendo meio que uma memória afetiva aí das expansões, né? De um Goro. Então, legal a ideia. E aqui, mais um lacaio, né? Tirano do Piche. Lacaio de custo 8, 1/12, provocar e roubar vida. Tem 6 de ataque durante o turno do seu oponente. Então, quem lembra aí do Piche lá, o custo 3, inclusive tá no padrão, né? Novamente. E aí tem a mesma ideia aqui, só que bem mais forte. Então, pode ser aquele lacaio chato lá de que o adversário joga e você já fica surtado ali, né? Então, acho que tem boas opções de lacaios de mana alta. Então, vejo possibilidade sim de termos um Big Druid aí. Agora, esperando, né, fazer o lançamento das cartas do Druida. Mas imagino que Druida terá esse baralho, tá? Aqui temos Capitão das Rochas, um Murloc de custo 2, 1/3, grito de guerra, receba uma rocha de custo 1 que causa 3 de dano. Então a rocha é aquela carta que tinha ali na expansão dos Ermos. Então era uma das possibilidades que vinha e aqui você vai receber ela 100% de certeza, né? Então era uma das opções que tinha lá dos decks. E agora aqui você vai ter 100% de certeza que vai pegar ela, né, com essa carta. Então, aqui olhando assim de bate pronto, você já pensa em Linessa, né? Linessa com isso daqui, rodando isso, né? Você já tem ali garantido, jogando dois desses, você já tem 12 de dano, né? Então, acho que aqui começa a se desenhar um combo pra Linessa ali, uma espécie de OTK, né? A gente via o Glow Sticks, né, que é aquela carta que causa 4 de dano hoje só em lacaios, ela causava dano direto na face também. Então a gente encontrava ali aqueles 12 de. 12 não, né? Na verdade eram 16 de dano, causa 4, né? Então dava 4 duas vezes, 16 de dano ali. Aqui não é
Não é o suprassumo, né? Não é aquele valor absurdo, porém, você ter mais uma win condition ali pra Linessa, a gente sabe que ela faz um estrago bem grande. Então, você imaginando ali com a carta do. Chame o gerente, né? Do Rogue. Ali você conseguindo as duas, você já tem 8 de dano, mais 12 aqui. Então, um turno 20 de dano, acho que é considerável, né? Você conseguir deixar ali o adversário no clock. E a gente sabe que apenas um turno que ela conseguir essa mana extra, já consegue fazer um estrago, né? E no mais, aqui se tiver Murloc, pode ser interessante, né? Aquele gás que falta ali pra decks agressivos de Murloc. Então, só que em 2025, falando assim de Murloc, geralmente os decks de Murloc antigamente, né? Você jogava com o deck de Murloc e o gás acabava muito rápido. Você botava uma pressão de mesa ali e o gás acabava rapidamente. Então, acho que para ter um deck de Murloc, eles precisam dar um suporte de ter compra de carta, né? De conseguir maneiras de continuar no jogo. Hoje a gente vê, por exemplo, o deck agressivo de Priest com valor infinito. É, o deck agressivo do próprio DK ali, você tem muitas maneiras de dar burst no adversário, né? As cartas voltam. Enfim, você consegue encher o campo ali. Você pode aparentemente estar com a mão vazia. E só que chega uma hora que você tem muito burst ali. Então acho que precisa de suporte para ter decks de raça assim, né? Tem o pirata do Rogue também, que às vezes ele tá ali com a mão vazia e do nada ele sai comprando muitas cartas. Então acho que precisa, para ter deck de classe, precisa ter um suporte ali de conseguir draw, enfim, para continuar com gás, para conseguir jogar o jogo, né? Então vamos ver o que eles podem fazer aí. Aqui mais um lacaio, né? Ogro petrificado. Lacaio de custo 3 também é comum, 5/5. E adormecido. Enquanto estiver adormecido, receba 2/2 no final do seu turno. 50% de chance de despertar. Então, mais um lacaio aí com. Aqui eles misturaram, né? Aquela mecânica desses ogros que sempre tem aquele 50%. E aí ele entra adormecido. E aí, enquanto ele estiver adormecido, ele recebe 2/2 no final do turno. Então, ou ele vai se bufar, ou ele vai despertar. E aqui é um lacaio de custo 3, 5/5, né? Bem forte o corpo. Você conseguindo puxar isso aqui na 2 ali, você só vai ter que contar com a sorte dele acordar. Mas eu acho que jogando ali no turno 2 3 você arrumar um 5/5 acho que é bem forte, né? E se ele não acordar, ele vai só melhorando. Então acho que ele se paga na mana. Eu vejo esse lacaio rodando, tá? Não acho que vai ser uma loucura não esse lacaio rodar nos decks, tá? E você encontrar ele no Need Discover ali, nessas coisas que lançam ali no campo, acho que também não vai ser ruim não. Acho que vai ser bem incrível na verdade. E aqui temos um ovo, né? Mais um aí lançado. Custo 3/03. Ovo de Peter Rodax. Os caras fazem uns nomes engraçados aí. Quando traduzem para português, eu acho isso muito legal. Que quando eles traduzem para português, eles fazem um trabalho assim incrível para tradução. Então, Último Suspiro evoque um Peter Rodax 3/3 que rouba 1 de vida de todos os outros lacaios. Então, bem bonitinha a arte também, né? Então, mais uma vez aí, arte maravilhosa, bem legal. Será que vamos ter decks de ovo novamente? Veremos, né? Esse aqui já entrega um lacaio
nível 2025, né? Pra ter um efeito. Vamos ver aí se aparece no, num Hunter da vida. Aquele que ativa o último suspiro lá. Tem buff. Então, vamos ver o que pode acontecer. Outro lacaio que lacaio de custo 4, 5/4. Crocodilo da Cratera. Grito de guerra. Até o início do seu próximo turno, o herói inimigo não pode ser curado. Então, a ideia desse deck aqui, dessa carta aqui, é bem interessante. Então, segurar a cura, acho que isso aqui pode ter espaço, tá? Se ela precisa ver o que vai estar no meta, né? Mas eu acho que ter possibilidade de você travar as coisas, né? Então, poderia vir carta aí proibindo o adversário ali de ganhar vida, que é o que o DK faz hoje, impedir de ganhar armadura. Acho que pode ter tem espaço no jogo pra. Porque aqui você fala não pode ser curado, acho que é muito específico ali pra sacerdote, né? Sacerdote é o único que tem um poder heróico ali. Mas hoje tem lacaios também que tem o roubar vida, então você travar esse efeito. Não sei se vai ser uma carta que vai ver jogo, né? Mas a ideia eu falo, né? A ideia eu acho bem interessante esse tipo de ideia. Eu acho que pro jogo ser equilibrado tem que ter cartas que counterem as coisas, né? Então eu acho que se tudo no jogo tem ali uma força, mas tem algum counter, eu acho que já é interessante. Só que acho que o que falta pra ter equilíbrio, né? Muitas das vezes é não ter counter de certas coisas que tem no jogo. Então, a gente vai ver as cartas de mago e eu já falo que tem, por exemplo, tem counter pra isso hoje. Então próximo lacaio aqui. Dentes de sabre, custo 4, 5/3, furtividade. Depois que esse lacaio atacar e matar outro lacaio, receba uma cópia dele. Então, provavelmente a cópia, recebam a cópia, né? Isso aqui vai. Será que é no campo ou na mão? Recebam uma cópia. Recebam uma cópia na mão. Então, meio esquisito, né? E aqui, vigia obstinado, lacaio de custo 4, provocar último suspiro, destrua os 3 cards do topo do seu deck. Então, quando eu falei ali do Silence Priest, pensei também nessa carta que foi lançada, né? Então, custo 4, 4, 7. Tem o último suspiro aqui. Tô viajando? Tô viajando. Mas, não custa, né? Eu acho que até lançando essa carta aqui, pode ser que volte até no Wild, né? Então, ali no livre, não duvido nada o pessoal do livre criar um deck ali de Silence, né? Até porque tem bastante coisas lá no Silence. Talvez essa carta aqui no Wild talvez nem rode, né? Porque a gente tem custo 4/7/7, tem lacaios mais poderosos pro Silence Priest, né? Mas acho que a ideia pode ser válida ali. Pode ser que no livre tenha um deck que destrua a carta lá do bruxo também, enfim. Sei que eu tô sonhando, mas custa nada, né? Acho que o jogo permite ter essas possibilidades. Acho que no Wild ali é bem possível. Então aqui mais um lacaio dos custos altos, né? Custo 9, 8/8, rapidez, fúria dos ventos e tem afinidade também. Receba imune nesse turno, então ele é um elemental e dragão. Então pode ser que veja aí. Imagino tendo o jogo ali no druida, né? Acho que druida seria o melhor local ali. Mas vamos ver o que eles vão lançar, né? Tem bastante coisas a serem lançadas aí. Que mais um lacaio em Forcavinhas.
Lacaio de custo 3. Confesso que quando eu vi a arte, eu pensei que podia voltar às pétalas, né? Pra quem lembra aí, tinha o deck ali de rogue com as pétalas. Então você jogava as cartas que geravam pétalas e você dava aquele burst ali no seu adversário. Então era um deck que eu me divertia bastante na época também. Então, quando eu vi a arte, eu já imaginei, só que quando veio a escrita, não era o que eu pensava. Então, Lacaio custo 3, 3/2, último suspiro conceda um efeito bônus aleatório. E este último suspiro é um lacaio aliado aleatório. Então, vai conceder esse último suspiro, vai conceder um efeito bônus ali, e quando ele morrer, ele vai conceder para outro. E aí fica aquele ciclo infinito ali de board, né? Próximo lacaio aqui, Raptor Antigo. Lacaio de custo 3, de custo 2, perdão. Épico. Fera 2/1. Guia de guerra. Escolha entre receber mais 3 de ataque. Escudo divino ou último suspiro. Evoque 2 plantas. Como eu disse, né? Então eles estão voltando com o Adapt aqui, porém já vem direcionado. Eles não estão dando todas as opções do Adapt, né? Então basicamente acho que eles viram quais eram as melhores e colocaram aqui. Eu só vejo esse lacaio aqui, se você colocar ele, né? Ou em algum deck ali para escudo divino, ou dá para escudo divino, ou você pegar a, as plantas, né? Então pode ser que rode na missão de Xamã também, né? Porque vai, vai precisar de lacais de tipo único, então na missão ali. Isso se for meta, né? Falando aqui, pensando rapidamente. E se for rodar em algum outro deck, eu acho que você vai querer o valor dos, dos tokenzinhos, né? Então, pra você fludar ali a mesa. Acho que é a possibilidade que eu vejo hoje. Rodar, por exemplo, no Menagerie DK que temos hoje, eu acho interessante. Tem mais uma possibilidade ali de lacaio, né? Ajuda a ficar fludando a mesa. É uma fera que não tem. De fera no deck hoje tem a 1/2, né? O mosquitinho da dengue. Então pode ser que tenha essa possibilidade. Mas eu só vejo usando ali o último suspiro. Então, próxima carta aqui agora, as cartas de mago, né? Que eu fiquei esperando bastante tempo ali para serem traduzidas, né? Mostrar no traduzida, mas infelizmente não veio no dia que eu queria lançar o vídeo. Mas enfim, agora a gente tem aqui. Então, Lacaio de custo épico, Lacaio de custo 3, perdão, ele é épico. Elemental 2/2, Bibliotecário Conjurado, né? Último suspiro, compre um feitiço. E afinidade, evoque uma cópia deste lacaio. Então, o efeito acho que é bem interessante ali se a gente tiver realmente um elemental mage novamente, né? Então, esse efeito de afinidade, evocar uma cópia desse lacaio e o último suspiro dele, você compra o feitiço, acho que você consegue tirar um valor interessante da carta. Consegui colocar dois tokens 2/2, né? Então, e com o mesmo último suspiro, acho bem interessante colocar curvado e jogar ele curvado. Você vai conseguir comprar um feitiço, né? Então, acho que dá gás pro deck mais agro. Então, vejo possibilidade sim de jogo. Agora aqui, uma magia de custo 7, né? Relíquia dos Reis. É rara. Descubra um feitiço de qualquer classe que custa 8 ou mais. E ela vai custar 1. Então tem uma. Tem ali um spot grande de cartas. Você pode pegar até cartas bem fortes de outras classes, né? Porém, custo 7, você ter o efeito ali na hora, num turno 8 da vida. Eu não vejo, pelo menos eu não imagino essa carta rodando diretamente no deck, né? Porém, eu acho que vindo ali de outro Discover que dá desconto, né? Um glifo, por exemplo, você pegar ela custando 5, acho que tem um valor legal. Então, e
Pelo que eles estão mostrando aqui de mecânica, né? Eles vão deixar o Descubra pro mago. Acho que a ideia deles nessa expansão veio para isso. Então vai ir na base do Discover, né? Aqui um lacaio de custo 1, né? 1/1. Catador de Sucatex. Grito de guerra, descubra um card de custo igual aos seus cristais de mana restantes. Então é aquele famoso. Aquele famoso não, né? Aqui você. Eu ia falar que você queria jogar fora do turno um, mas eu acho que jogar no turno um pode ser até interessante, porque você não vai ter cristais de manas restante, então você vai para cartas de custo zero. Então, quem tem cartas de custo zero, nosso amigo Rogue, né, tem cartas de custo zero, então existe a possibilidade de você encontrar uma preparação para o mago. Eu acho que ajuda também. Então, eu vejo eu vejo possibilidade de jogo pro mago, né? Porém, como eu mencionei lá, só não falei qual era o counter. O Pirata 2/5, né? Famoso boizinho aí para pessoal. Então, ela aumenta, né, o custo dos cards que não começaram no seu deck. Então, o Mago tá ganhando uma ideia de deck de Discover. Porém, a gente já sabe que já tem um counter dentro do jogo, né? Então, jogadores de Mago aí viram as cartas, já ficaram meio tristes. Só que eu acho que isso era um equilíbrio que deveria ter no jogo. Algum tipo de counter, alguma carta tech ali que. Ser tech mesmo. Se o meta tiver dominado por aquela certa classe, ter uma carta que consiga combater ela, né? Então, eu acho que para todos deveria ter isso, para você segurar um pouco do meta também. Então, existir possibilidade, né? Então, não ser um negócio assim, o deck é forte, acabou. Não, tem possibilidade sim. Eu posso ter uma match ruim, mas existe uma carta que eu jogue e me dê possibilidade de jogar o jogo, de counterar ali o que ele tá fazendo, né? A gente sabe que hoje até um lacaio de custo de 5 de vida é bem fácil de você tirar, né? Porém, você com ele ali, você consegue dar uma atrapalhada, né? Tem neófita também, então existe possibilidade de counterar. E eu acho que isso deveria se estender a todos os decks que tem ali no meta, né? Ter algum tipo de counter. Acho que seria interessante ter a ideia disso. Então, partindo aqui próximo card, né? Desordem total. Magia de custo 3. É rara também. Causa 3 de dano a um lacaio. Custa 0 se você descobriu neste turno, né? Então, mais ideias de discover. Então, você vai. Cheat de mana a gente sabe que é bem forte. Então, você pode usar qualquer outra coisa de discover. E você vai ter acesso a essa magia, né? O triste que fica aqui é que eles não deixaram pra ser um burst, então só vai causar dano a um lacaio. Aí fica meio triste, né? Você virou só removal. Então, eu acho que eles poderiam abrir essa possibilidade de ser dano direto. Poderia ser até, sei lá, 2 de dano, mas poderia causar dano na face. Acho que seria interessante ali. Então, outra carta que foi lançada, outra magia, né? De custo 2, história do Pórtico. Também rara, reduza o custo dos cards na sua mão que não tenham começado no seu deck em um. Então, essa mecânica de Discover aí tá tendo suporte, né, nessa expansão. Acho que pode ter mais coisas também aí pela frente. Então, acho a ideia. Você pensar no que temos hoje, né, de Protoss Mage, por exemplo, tem bastante discover ali, você quer descobrir as coisas, só que agora pensando assim em Protoss, por exemplo, quando você usa os discover ali, você sempre quer encontrar magia de Protoss, né, no deck que a gente tem hoje. E aí, quanto mais vai passando o tempo, mais magia sendo lançada. Então a gente já mostrou aqui um, um número legal de magia. Então a pool começa a aumentar ali, né? Então é, não sei quão interessante vai continuar sendo aqueles discovers lá, né? Então
a pool aumentando, você tem possibilidade menor de pegar a carta que você quer naquele deck de exemplo, né? Então, imagino aqui tendo um Discover e o Protoss ficando um pouco de lado agora. E aqui vamos para a missão, né? A missão do mago. A sequência proibida é o nome da missão. Então a missão: descubra 8 cards. Recompensa a pedra original. A pedra original vai ser a recompensa, né? Vai ser uma arma. Arma de custo 3, 0 de ataque, 8 de durabilidade. Depois que você descobrir um card, isso ativa as outras opções. Perca 1 de durabilidade. Então, mais uma vez falando aí. Por exemplo, se isso aqui for meta, já tem a víbora hoje no padrão. Então, é um jeito do mago ganhar muita força, porém, ele já desiste counter para ele. Então, isso é mais um exemplo. Você tem o boi, você tem a Viper, né? Então, o cara termina a missão, ele vai lá, joga a missão, talvez ele tire uma vez o proveito disso, ou não consiga tirar, e aí você vai e toma uma Viper ali. Você já vai ficar muito triste, né? Então, acho que faltou um pouco de carinho, né? Poderia ser alguma, sei lá, uma recompensa, uma aura, alguma coisa ali, pelo menos para ele conseguir tirar um valor maior da carta ali, né? E agora partindo para mais uma carta aqui, né? Artefatos desenterrados, magia épica, custo 2. Evoque um lacaio de custo 3. Se você descobriu neste turno, evoque um lacaio aleatório de custo 5 em vez disso. Então, agora aqui essa carta fica na dúvida, porque na versão em inglês dela foi lançado como custo 2 e custo 4. Então, a gente até brincou ali que foi um buff. Eu visualizei isso, né? Até mandei ali no grupo. E aí eu imaginei que já tinham bufado, né? Mas agora a gente não sabe se é a verdade, porque no inglês tá custo 2 e custo 4. Então, esta versão aqui, traduzida, custo 3 e custo 5, eu acho que ela é insana, tá? Então, invoque um lacaio aleatório de custo 3. Se você descobrir nesse turno, invoque um lacaio aleatório de custo 5. Então, se for isso aqui, eu acho insano, 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 insano. Custo 5 por 2 manas. Então, você pode descobrir isso aqui do glifo, por exemplo. Você pode descobrir de outras coisas. Acho que fica bem forte, né? Então, se for isso aqui, eu acho insano. Se for custo 2, custo 4, vai ser um ok ali. Se for custo 5, eu acho incrível. Você fazer por 2 mana um lacaio de custo 5, acho que fica bem, bem forte. Aqui, um lacaio quebra-cofre, né? Custo 3, 2, 4. Depois que você descobrir um card, reduza em o custo dele. Então, é aqueles lacaios que tem efeito, né? Então, fica no campo, tem aquele efeito nele. Sabe que enquanto ele estiver no campo, você vai ter suporte para diminuir as cartas, né? Então, acho que legal aí eles darem esse suporte pro mago. Eu particularmente gostei, tá? Os jogadores de mago estão reclamando, mas eu vejo possibilidades nesse deck de Discover do mago. Acho que pode ficar bem forte, tá? E aqui, Ventania Viradora de Páginas. Lacar de custo 4, 4/5. Depois que evocar um elemental, causa 3 de dano a um inimigo aleatório. Acho que se essa carta fosse custo 3, poderia ter um corpo menor. Acho que seria bem, bem, bem interessante, tá? Bem incrível. Eu acho que aqui é ok por ser custo 4. Só que a gente sabe que tem bastante emoção, né? Então demora. Também sei que eles não iam colocar um custo mais baixo ali. E isso aqui causar um. Essa carta tem aquele. Pode ter aquele impacto negativo, né? Pra quem tá jogando contra. O seu adversário vai, coloca ela e sai derrubando o elemental ali, os toquinhos, né? De custo 1. E aí você vai ficar frustrado de ficar recebendo esse dano. Esse dano. Esses 3 de dano aí e limpando o seu board
causando dano em você, enfim. Partindo aqui pra lendária, eu acho que aqui a maior frustração, né? Acho que poderia vir alguma coisa relacionada a, sei lá, até Discover. Algum efeito mais poderoso. Enfim, eu acho que faltou carinho na lendária do mago, tá? A lendária criatura, né? Porque uma de todos vai ser missão e a outra é uma criatura. Eu acho que faltou um pouco de carinho ali pra criatura do mago. Acho que poderiam ter sido mais cuidadosos, né? Então, aqui tem o Cronista Titã Osk. Ela cai de custo 7, o lendário 7/7. Receba uma habilidade titã aleatória na sua mão que muda a cada turno. Então você não você não pode nem escolher. Então você vai ter aqui as habilidades, né, dos titãs. Então aqui, ó, descubra um lacaio com o último suspiro. Ele custa 3 a menos. O próximo feitiço que você lançar custará 3 a menos e terá mais 3 de dano mágico. Aquela do DK, né? Evoque 2 mortos-vivos 3/3 com provocar e renascer. Enfim, são todas as habilidades que tinham lá nos titãs. Porém, é só uma. Então, não tem o passivo, não tem. Pô, tem alguns interessantes, né? Assuma o controle de um AK inimigo. Porém, sei lá, acho que ser aleatório. Acho que poderia ser um Discover, né? Pô, você fez uma expansão aqui pro mago com Discover. Pô, acho que poderia ser ali, descubra é, uma magia de titã aleatória. Porque muitas das vezes quando isso aqui estiver na sua mão ali, vai vir um efeito que você queria e na hora de jogar não vai ser exatamente o que você quer. Então, talvez isso aqui. Eu acredito que isso aqui nem veja jogo, tá? Acho. Pelo, por ser tudo aleatório, acho que não fica legal. Se fosse descubra entre uma das habilidades, eu acho que já seria ok, tá? Acho que aí seria ok. Pelo menos ali na situação você ia lá e escolhia o, o melhor para o momento, né? Então, ser aleatório na sua mão, bem esquisito, tá? Partindo aqui para as últimas cartas que foram lançadas, né? No dia de ontem, inclusive, na transmissão da Master Tour. O lacaio lendário do Xamã, né? Lacaio de custo 3. A Brauma. 1/5. Seus elementais causam 1 a mais de dano. Então, aqui acho que já dá uma demonstração de quem tá ligado no elemental também, né? Então, acho que é bem forte essa carta. Custo 3, né? É isso que eu falo. Cartas que dão efeito lendárias, acho que pode ser custo baixo, né? Pode, pode não entregar o ataque que você queria, porém o efeito dela vai fazer esse burst a mais ali para as outras coisas, né? Então, acho bem interessante essa ideia aqui. Aqui temos um elemental dragão, dragão elemental. É, Garra Escória, lacaio de custo 5, 3/4, grid de guerra, evoque 2 brasas crepitantes, 2/1. Afinidade, ative o último suspiro das suas brasas. Então, brasas é aquele elementalzinho lá que eu elogiei bastante, né, no primeiro vídeo. Primeiro ou segundo vídeo que foi lançado, né? Então, um lacaio de custo 1, 2/1 elemental. Então, você vai rodar essa carta nos elementais e já tem cartas que entregam mais delas, né? Então, acho que vai ser incrível, incrível, incrível. Deck de elemental. A carta já é bem interessante. Então, aqui você custo 5, você vai evocar mais ali, mais 2, ganhar mais 4 de ataque. Então, custo 5, 7/6 em corpo. Bem interessante. Carta épica. Acho que vamos ter jogo aí com Elemental, Xamã Elemental novamente, tá? Aqui temos o Magma Mecanizado, custo 4, 2/5. Sempre que você jogar um feitiço de fogo, receba atributos igual ao custo dele. Então, Elemental e Mecanoide. Bem interessante a carta, tá? Não é o primor das cartas, mas
Acho que é uma carta interessante. Acho que pode ter, ter jogo, né? E aqui temos uma magia. Magia de custo 6. Cause 3 de dano. Evoque a mesma quantidade de brasas crepitantes. Então, mais uma mecânica aí de lançar as brasinhas. Então, acho que tem bastante. Não é o. Não é o suprassumo, né? Mas você vê que aqui eles tiveram um carinho maior ali para criar o conjunto inteiro de xamã, né? Então, vou aqui no site, que estão as cartas, né? Acho que ainda tem carta a serem lançada, ó. Tem mais cartas ainda para vir xamã. Não vai vir carta lendária, né? As duas lendárias já foram reveladas. Porém, tem cartas a serem reveladas ainda. Então, tem cartas acho que comuns, né? Deixa eu ver de mago quantas comuns foram. Foram duas, três. Três comuns. São uma, duas, três raras, duas épicas, né? Então, três raras. Temos duas raras aqui, então vai lançar mais uma rara e mais duas comuns, né? Então são três cartas aí de mago. De mago não, perdão. De xamã. Então tem mais três cartas de xamã para serem lançadas aí. Então duas comuns e uma rara. Então, pelo conjunto que tem aqui, você já imagina que vamos ter um deck de elemental. E aqui, como essas cartas são elemental e dragão, elemental e mecanoide, elemental e fera, você sabe que isso aqui entra pra quest, né? Então, jogue 7 lacaios de tipos únicos. Então, conforme você vai jogando aqui, todos têm elemental, você sabe que não vai contar o elemental, né? Vai contar o elemental primeiro. E aqui você vê que fera, mecanoide, dragão. Então, eles estão dando até possibilidade para você fazer a quest com os próprios lacaios, né? Então, acho bem interessante. Não sei se vai rodar essa quest junto com o deck ali de elemental. Pode ser que rode porque, como eu disse, eles estão compartilhando características, né? Então, características diferentes. Então, o suporte já tá aqui, né? Mas elemental, um deck de elemental chama, eu acho que pode ser interessante, né? Essa carta aqui recebendo buff, né? Sempre que você jogar um feitiço, receba atributos igual ao custo dele. Então, pô, você com isso aqui na mesa, jogar isso aqui e pode vir também, né? Com essa maravilha aqui, vir buffado, causando mais dano. Você vai conseguir encher do elementalzinho 2/1, né? Então, tem essa carta também, um burst incrível. Então, Xamã ali, acho que teve um carinho legal na expansão, né? Então, amanhã a gente vai ter mais lançamentos, né? Lançamento de Xamã, então essas três cartas de Xamã que faltam. E aí depois só dia 10, né? Só dia 10 aí. E aqui, dia 13, tá? Sexta-feira, a gente vai ter o evento aqui do Hearthstone, né? Então a gente sempre sabe que eles fazem aquela gameplay ali, mostrando algumas cartas, mostrando algumas mecânicas, enfim, mostrando como que vai ser um pouco da próxima expansão. Então vai ter o evento aí, Dinossauros versus Tortolanas, vai ser uma stream no próprio canal ali da Blizzard, né? Então vai ser dia 13, às 9h30 PT, né? Pacific Time. Então é 1h30 da tarde pra gente aqui no BR. E aqui, né? Quem assistir vai ter drops de 2 packs de Unguro. Então só se conectar lá. Enfim, esse daí foi o review de número 3 aí dos cards que tinham sido revelados e eu não mostrei antes, né? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Conto com, mais uma vez aí, com like, com um comentário de vocês aí. Espero que vocês curtam. E é isso, estamos naquele hype máximo aí pra próxima expansão. Jogador de card game, sempre é aquela, né? Sempre esperando a próxima expansão aí. Então, tô devendo algumas gameplays aí, vídeo de gameplay, que faz tempo que eu não faço. Mas vou estar gravando aí durante a semana e lançando uns videozinhos de gameplay. Tendo de olho no competitivo. A gente teve aí a Master Tour nesse final de semana.
Hoje vai ter a grande final aí, né? Os desdobramentos. Quem ganhar nesse top 8 aí, quem conseguir ganhar uma série já tá classificado pro Mundial, né? Então vai ser bem interessante aí. Hoje temos 7 séries, então tem canal da Blizzard, tem canal do Talso aqui no BR. Tá rolando drops também, tá? Então, pros drops são os canais oficiais que foram selecionados. Então, no BR é o canal do Talso. Temos aí na gringa Solar e o próprio Play Hearthstone. Então, tem escolhas aí pra você ver a Master Tour, né? Então, hoje é a parte final ali, né? O último dia. Então, se conectem lá no canal de sua preferência, assistam e ganhem o dropzinho lá, né? Ganhem pelo menos um packzinho para a próxima expansão. Então, é isso, muito obrigado e fui!